Olá, meninas! Tudo bom? Como é que vocês estão? Estão estudando? Se cuidando? Muito bom. Estão fazendo as atividades direitinho? Bom também. Agora nós vamos fazer a revisão de geografia. Preparadas? Todas as revisões que nós estamos fazendo são referentes aos conteúdos do primeiro bimestre do caderno 1 de vocês, tá? Caderno 1. E a mamãe e o papai foram na escola, buscaram os simulados e essas revisões irão ajudar vocês a fazerem um simulado, mas não esqueçam, todas as revisões são baseadas no livro. Teve dúvida? Vai no livro, dá uma lida, que vocês vão ver que tá tudo lá, tá bom? Então vamos começar. Gente, o que é paisagem? Paisagem é tudo aquilo que conseguimos enxergar em determinado momento. Ela é composta não só por elementos observáveis, mas também pelos aromas, pelos sons, pelas cores e os movimentos. Olha que linda essa paisagem que eu coloquei no slide. Não é? Olha os raios solares batendo nas montanhas, refletindo nessa igreja. Linda paisagem. Temos dois tipos de paisagem, a paisagem natural e a paisagem cultural. Vamos começar pela paisagem natural. O que são paisagens naturais? São aquelas que não tiveram qualquer ação do ser humano, ou seja, não sofreram transformações causadas pelo homem. Possuem apenas elementos naturais. Isso mesmo. Atrás dessas palavras tem uma área, uma paisagem natural. O mar, as rochas, não tem nenhuma construção feita pelo homem. Essa é uma paisagem natural. E as paisagens culturais, ou paisagens atrópicas, artificiais, são aquelas alteradas pelo ser humano. Né? Elas são compostas de diversos elementos, como rios, árvores, flores, que são elementos naturais de toda a paisagem. E também tem pontes, prédios, ruas, muros, qualquer construção feita pelo homem, tá bom? Estudamos os elementos naturais. Quais são os elementos naturais? São aqueles presentes na natureza. A vegetação, o relevo, o clima, as montanhas, as serras, planaltos, planícies, os rios, os lagos, oceanos, mares, as árvores, até mesmo os animais. A água, ela é um elemento da natureza. A água sempre está presente em nosso dia a dia, pois a utilizamos para atividades essenciais, como beber, cozinhar, tomar banho, dar aos animais, limpar, irrigar as plantas, entre outras. Existem dois tipos de água, duas localidades, as águas continentais e as águas ocidentais. Quais são as águas continentais? São as águas concentradas nos continentes e nos polos. Os polos eles são representados pelas geleiras, né? Polo Sul, Polo Norte, que é cheio de geleiras, calotas polares, tudo isso. Também temos águas continentais subterrâneas, temos nos rios, nos lagos. E nós, seres vivos, nosso corpo tem água. E temos as águas oceânicas, que são representadas estão presentes nos mares e nos oceanos. Essas são águas oceânicas. O nome oceânica já lembra um oceano, né? Então fica fácil. Rios e lagos nas paisagens. Nós estudamos os cursos do rio. A água do rio ela é água corrente, que pode ser proveniente de nascentes de lagos, das chuvas
ou do derretimento de geleiras. Já os lagos são acúmulos de água em áreas mais baixas que o seu entorno. O lago não tem corredeira, né? Ele é aquela água que fica rodeada de terra. Vamos aprender agora um pouco sobre o curso do rio. Lá em cima nós temos as nascentes. Aqueles rios que encontram com os outros são os afluentes. O rio em si são os leitos. Na beira do rio são chamados de margens. E aonde o rio deságua, ela é chamada de foz. Muito bom. E temos as águas que não vemos. Boa parte da água da chuva ela é absorvida pelo solo e serve também para nutrir as plantas. Outra parte penetra pela terra até encontrar uma rocha impermeável, ou seja, uma rocha que a água não passa. Como essa rocha não deixa a água passar, um depósito de água se forma. Esse depósito se chama aquífero. Isso mesmo, aquífero. Os aquíferos são importantes fontes de água para os rios, pois abastecem as nascentes. Em locais onde há poucos rios ou onde chove pouco, os aquíferos podem servir para abastecer a população. Para isso são escavados poços. Ok? Olha só, nessa imagem nós temos aí o aquífero. Tá vendo ele lá no meiozinho, onde tem essa imagem aumentando ela? Aí é o aquífero. Vamos aprender também sobre os relevo e elementos da natureza. Por favor, esqueça essa palavra corrosão, tá? Relevo e elementos da natureza. Temos as planícies. O que são as planícies? São terrenos planos, com altitude de 0 até 100 metros em relação ao nível do mar. É aquela parte mais baixa e plana. São planícies. Ok? O planalto. O planalto é um terreno mais alto que as planícies, com altitude acima de 300 metros, às vezes delimitados por escarpas e chapadas. Aí são os planaltos. O planalto ele é mais elevado. As montanhas são porções mais elevadas na superfície terrestre com altitudes eminentes. Para um conjunto de montanha, dá-se o nome de cadeia ou cordilheiras. Quando tem muitas montanhas, chamamos de cordilheiras. O que são as chapadas? Chapada é aquela formação rochosa de 600 metros acima do nível do mar e que possui uma porção plana na parte superior. Olha na imagem a chapada. Ela é mais alta do que a planície, mais baixa do que o planalto, mas ela é plana. Estão vendo? E o que são escarpas? Escarpas são encontros íngremes de um penhasco que geralmente surgem nas bordas dos planaltos. Tem o planalto, aquela borda íngreme, elas são chamadas de escarpas. E temos as depressões, são as áreas situadas abaixo das áreas vizinhas. Ao seu redor, é aquele buraco que tem no meio entre uma montanha e outra, são as depressões. Ok? O solo é elemento da natureza. O solo é um importante elemento natural. É nele que cultivamos nossos alimentos e construímos nossa moradia. Porém, ele é frágil, está sujeito à ação de outros elementos, como a água das chuvas e a ação do ser humano, principalmente. Como é que o solo é formado? O solo é formado pela decomposição das rochas durante milhares ou até milhões de anos. As rochas passam pela ação das águas
e das mudanças de temperatura. Elas se fragmentam e formam solo. A ação desses seres vivos, como formigas, minhocas, fungos e bactérias, também faz parte da formação do solo. Olha aí um solo se formando, né? Ele tá uma rocha. Aqui, com a ação do tempo, vai se fragmentando e vai formando um solo logo ao lado. Mais ao lado, ele já está mais fragmentado, com solo mais expansivo. E a terceira já tem mais solo do que rocha, né? E já temos até uma planta nele. Temos os tipos de solo. O solo da cor preta, ele é um solo que tem muita matéria orgânica. É um solo excelente para plantar. Ele contém mais humus. O que é humo? São restos de organismos, como animais mortos, plantas, micro-organismos, vermes, insetos e essas coisas. E o solo da cor vermelha, ele é bastante fértil, né? E ele é chamado popularmente de terra roxa. Ele é rico em argila, ok? E o ar? O ar ele é um elemento da natureza. O ar que respiramos, os ventos, o calor ou o frio que sentimos também são elementos da natureza, os quais notamos em nosso cotidiano. Observem a imagem, a menina está sentindo frio, pois o tempo neste momento está chuvoso e a temperatura está mais baixa. Por isso está de casaco. Já nessa imagem, a temperatura está mais elevada. A pessoa em frente ao sol, ela não está sentindo frio, ela está sentindo calor. Temos os climas e as paisagens. Olha essas duas crianças brincando na neve. É um local de temperatura muito baixa, né? Quando tem neve. Por isso elas estão bem agasalhadas. Já essa outra criança que está ao lado dos da neve, esse bebezinho, ele está no local onde tem sol, mas a temperatura é mais baixa, ou seja, faz sol durante o dia e à noite faz bastante frio. Olha essas crianças brincando na água. Tá calor, né? É um local onde tem bastante sol. E essa outra criança brincando na areia também está calor. Diferentes paisagens. Essas duas paisagens são no Brasil, tá? Olha que diferença, no mesmo país. A imagem de cima é em Gramado, lá no sul. Em certa época do ano, lá em Gramado faz tanto frio que chega a nevar. E a imagem de baixo é uma praia do Ceará. Nós sabemos que faz bastante calor, né? As praias cearenses. Temos as dunas, temos tudo. Então lá é bastante calor. Diferença, né? Entre uma e outra, uma imagem e outra. Temos as vegetações e elementos da natureza. A vegetação na paisagem ela é um elemento muito importante. As características e os tipos de vegetação, elas dependem do tipo do solo, da forma do relevo e especialmente do clima que ocorre no lugar relacionado. Também a quantidade de chuva. Se chove muito, vai ter mais verde. Se chove pouco, vai ser mais seco, não é isso? A primeira imagem, ela é a floresta amazônica. O clima predominante é quente com muita chuva. Olha quanto verde temos lá. Isso é o ano todo. Calor, mas com chuva. A vegetação ela é sempre verde, com muitas árvores próximas umas às outras. A vegetação de baixo é a caatinga. Ela é um tipo de vegetação que está presente principalmente no nordeste do nosso país. Lá, normalmente é muito quente e chove muito pouco. Chove pouquíssimo.
Por isso a vegetação é assim, ela é mais seca, mais escassa. E o último é o mangue. É uma vegetação que se estende por grande parte do litoral brasileiro. A vegetação do mangue se forma em terrenos alagados, onde se encontram as águas dos rios e do mar. Além disso, nos solos arenosos das praias existem a restinga, uma formação vegetal composta por plantas rasteiras e árvores baixas. Olha só, essas árvores que estão na imagem. Aprendemos sobre paisagem. Vamos ver agora uma paisagem modificada? O que significa? Que o ser humano, o homem, foi lá e modificou a paisagem. Olha só, aí era um morro, onde o ser humano, para poder atravessá-lo, não dar a volta, mas atravessar ele, fez um túnel. Olha o túnel aí na imagem. Isso é uma imagem modificada, ou seja, uma imagem que o ser humano modificou. Uma paisagem. As paisagens modificadas também servem para nos beneficiar. Essa paisagem ela foi modificada. Mas para quê? Para servir de plantações. Sim. E as plantações servem para nos alimentar, né? Olha só as paisagens alteradas pelo tempo. De um lado está o Rio de Janeiro sem nenhuma construção. Do outro, o Rio de Janeiro com construções. Olha a diferença. Com o tempo foi se construindo e se tornou essa grande cidade que é hoje, o Rio de Janeiro. Só que os efeitos também servem para destruir. As mudanças também servem para destruir. Mudanças naturais, como as queimadas, enchentes, vulcões, ventanias, né, furacões, tsunamis. Todos esses efeitos naturais que acabam destruindo cidades inteiras. Nesse caso, a destruição da fauna e da floresta aí está sendo queimado. Muitos animais morrem, a plantação morre, os solos ficam impróprios para plantações. É ruim, né? É feio de se ver. Povos indígenas e a relação com a natureza. Os povos indígenas, eles têm uma relação muito forte com a natureza. Porque eles vivem da natureza. Eles se alimentam da pesca, da caça, produzem suas armas através de madeira, ok? Suas casas são feitas, suas ocas, né? São feitas de palha, de madeira. Então, os índios, eles preservam a natureza, eles não tiram nada além do essencial para o consumo. Ufa! Ok. A natureza, ela também transforma as paisagens. Observa, a natureza também transforma a paisagem através da ação eólica, ou seja, do vento, da arrebentação das ondas, o fluxo dos rios, crescimento da vegetação e outros. Essas transformações podem levar até milhões de anos para acontecer. Olha as imagens abaixo. Nós temos ações das ondas modificando a paisagem, criando as falésias. Olha só, as ondas vão batendo na pedra e vai desgastando. Vocês acham que isso aconteceu de um dia para o outro? A onda bateu e desgastou tudo das pedras? Não, né? Durou muitos anos, até mesmo milhares de anos. E os fenômenos naturais, que eu acabei de falar sobre a transformação das paisagens pelos fenômenos naturais? Existem os desastres naturais também, nem só coisas boas acontecem, tem os desastres naturais. Um vulcão entrando em erupção, ele sai destruindo tudo ao seu redor, a natureza, mata os animais, as pessoas, tudo. Sismo, o que é sismo? Sismo é terremoto.
Já vimos em jornais, televisão, internet, sobre terremotos em alguns lugares. Os terremotos, eles destroem cidades também. Mudam totalmente a paisagem daquele lugar, né? Desabamento. As terras de um morro desaba, sai arrastando as casas, sai arrastando as árvores, também modifica a paisagem. Furacão, inundação. Tivemos, infelizmente, a barragem de Brumadinho, que saiu inundando tudo. Incêndios, como vimos anteriormente, modifica as paisagens e uma velocidade muito grande. E os recursos que a natureza nos oferece? Como vimos, o ser humano transforma as paisagens dos lugares ao retirar da natureza recursos para fabricar materiais ou produzir algo que supra suas necessidades para viver. Recursos naturais, o que são? São todos os elementos que estão presentes na natureza e podem ser utilizados pelo ser humano. O solo, o ar, a água, os seres vivos, a luz, o calor do sol são recursos naturais. Nós utilizamos todos esses, não usamos? A água, por exemplo, ela é usada para beber, cozinhar, tomar banho, irrigar a plantação, criar peixes. Os rios e os oceanos são utilizados ainda como vias de transportes e para muitas outras finalidades. Olha aí alguns exemplos dos recursos que a natureza nos oferece. Madeira, água, o vento nos oferece energia, os rios nos oferecem os peixes para alimentos, a natureza as frutas, os alimentos, não é mesmo? Sabemos que temos que preservar os recursos naturais. Como podemos fazer isso? Observe essa imagem. A fábrica, ela tem filtro nas chaminés. Isso ajuda o quê? A não poluir o ar. Observa que bem no cantinho embaixo tem o pai e o filho fazendo brinquedos com materiais recicláveis. Temos as lixeiras que separam o lixo, né? Os orgânicos, os plásticos, os vidros, os papéis. Temos 2 trabalhadores ali indo para a fábrica a pé, porque o escapamento do carro ele polui a natureza. Então, quanto mais podemos andar a pé, de transporte público e essas coisas, melhor para a nossa natureza. E como é que funciona a transformação da matéria-prima? A matéria-prima, ela é aquela parte crua, quando a gente tira da natureza. Vamos, um exemplo, aí nessa imagem, é a plantação do trigo. Temos aí, vem a segunda etapa, vem a colheita do trigo, colhemos o trigo, armazenamos os grãos, né, nos locais, depois eles são transportados para uma fábrica, lá é fabricado, um exemplo, a farinha do trigo, é um exemplo. Da farinha faremos o pão, do pão vai para o comércio, que é vendido. Olha quantas pessoas trabalhando para poder chegar o pão na sua mesa. Muitas, né? E assim ficamos com a nossa matéria de geografia. Beijos, meninas! Não esqueçam de mandar vídeos, fotos, ok? Vocês fazendo atividade, mensagem para os colegas, para os professores. Tá bom? Beijão, meus amores, saudades!